Olha, o secretário de Obras, Pedro Luiz Pegoraro, foi ouvido pelos vereadores da Comissão Permanente da Câmara. Traz o zoom para mim, aperta o play, põe na tela do Tati Cidade. O secretário de Obras de Ribeirão Preto, Pedro Pegoraro, foi ouvido ontem à tarde pelos vereadores. Foram abordados assuntos relacionados às obras na cidade, principalmente pontos que têm causado transtorno a motoristas, comerciantes e a população em geral. A Costabile Romano é que nós estamos atualmente fazendo toda a infraestrutura. Que infraestrutura está sendo colocada? Galerias de drenagem, coisas que não existiam ali. Nós estamos fazendo a colocação de galerias de drenagem de grande porte para poder atender às necessidades daquela região. Também nós temos um outro projeto em andamento, que é um projeto de drenagem do bairro da Ribeirânia, porque o bairro da Ribeirânia, por ser um bairro que apresenta um declive, uma diferença de nível de um lado para o outro muito grande, basicamente a drenagem é feita por superfície, ela desce e vai em direção ao Retiro Saudoso. Pegoraro foi questionado também sobre os corredores de ônibus e a falta de iluminação naqueles locais. Mas a gente não instalou, não colocou essa iluminação por segurança. Vou ser muito claro aqui e sincero. É instalar e ficar sem os fios de dentro dos 123 novos abrigos de ônibus que nós implantamos. Então, peraí, deixa eu só entender. Por segurança, não põe a iluminação e quem usa lá vai buscar segurança onde? É esse que eu acho que tem um problema aí de segurança para não ser furtado e depois a pessoa que fica lá sem iluminação à noite está sujeita a ser assaltado, morto, essa coisa tudo pela falta de segurança. É uma inconformidade isso, eu acho. Os pontos de ônibus, na sua grande maioria, estão em locais plenamente iluminados. Olha, hoje sim, mas se o senhor vê o balão da Independência com a João Fiuza, ele foi entregue sem iluminação e demorou bastante tempo para colocar a iluminação lá, e lá era um ponto de ônibus. Então eu penso assim, que se vai entregar a obra tem que ser entregue inteira, completa, com iluminação, com árvore, com tudo, né? Então eu acho que essa é uma falha que a prefeitura comete reiteradas vezes. Outra polêmica abordada foi a suspensão das obras na Avenida 9 de Julho. À medida em que a gente percebeu que os trabalhos não estavam andando da forma como deveriam ser executados, nós começamos a fazer as notificações e adotando as medidas legais que eram necessárias. Então aí que nós viemos caminhando e chegando nessa decisão de rompimento do contrato. Com relação aos valores, nós temos um cuidado de efetuar o pagamento estritamente daquilo que foi executado, Então, hoje, a Metropolitana recebeu da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto aproximadamente R$2 milhões, de um total de 31. Recebeu exatamente o que executou. Após a publicação da decisão de rompimento do contrato no Diário Oficial, o secretário explicou que a empresa que ficou em segundo lugar na licitação tem 5 dias para se manifestar se vai assumir ou não as obras na 9 de julho. Informalmente, nós já fizemos um contato com a empresa, eles já estão fazendo uma análise do campo do canteiro de obras e de todo o processo licitatório, para que a gente não perca tempo lá na frente de ter que fazer uma análise. Então, assim que nós fizermos a publicação da minha decisão em Diário Oficial, imediatamente nós convidaremos a segunda colocada para se manifestar. Ela terá o prazo legal para essa manifestação, aproximadamente 5 dias. Feita essa manifestação, eles vão dizer se aceitam ou se não aceitam, e se aceitarem as condições que eles aceitam a obra. A situação das obras em Ribeirão Preto, né? Tivemos, inclusive, a empresa que estava com as obras da Avenida 9 de Julho,
né, que acabou tendo o contrato rompido. Estamos aguardando a segunda para ver se não vai ter uma outra licitação para atrasar muito mais. Inclusive, gente, além do comitê de acompanhamento das obras formado por entidades do comércio, outras instituições civis de Ribeirão Preto também acompanham com atenção os reflexos do atraso das obras na região central de Ribeirão Preto. Uma dessas instituições é o grupo Mobicicleta, que eu estou recebendo aqui agora a Luciana Freitas, para a gente falar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Ô, Luciana, prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Me diga uma coisa, como que a instituição civil, preocupada com a valorização do centro da cidade, acaba avaliando esses atrasos? Bom, essas obras, na verdade, elas são fruto de um projeto lá de 2012, que é do PAC 2, né? Então, teve muita audiência pública, a gente, tanto o Mobicicleta como a sociedade civil, como outras entidades, como outras pessoas físicas, participaram intensivamente da discussão desses projetos. Já naquela época, a gente já colocava alguns problemas, né? Houve uma escuta à época, a gente teve, inclusive, conseguiu inserir, por exemplo, uma ciclovia na Avenida do Café que não estava no planejamento original, graças à escuta dos técnicos da área. Mas existiu também muitas críticas, por exemplo, a essa obra na 9 de julho. Porque ali, assim, uma coisa que a gente pensava muito é que tinha que ter uma valorização do espaço público, né, priorizando, dando ênfase ao acesso e à circulação do pedestre. E até porque, carro, a gente precisa melhorar o fluxo, mas em termos de comércio, carro não compra, são pessoas que compram, são pessoas que circulam, então você tem que pensar no pedestre com dificuldade de acessibilidade, idosos que vão ter problema na hora de atravessar sinal, né? E, assim, houve muita crítica, né? Inclusive, a prefeitura colocou na divulgação da obra que o túnel atenderia 48 mil veículos e 19 mil passageiros. Então, assim, a gente entende que, o foco da obra era o corredor de ônibus, é transporte coletivo, e tem que ser, desde que haja uma premissa de que tem que valorizar, tem que priorizar o transporte coletivo e pedestre e mobilidade ativa, né? E aí, assim, numa proporção que você tem 2,5 vezes carros, né, veículo automotivo individual sendo priorizado em detrimento de passageiro, então acho que isso é uma coisa que deveria ser alinhada, né? Junto com a arborização, outras questões também, teve outras entidades mais preocupadas, inclusive com o meio ambiente, que criticaram muito as extrações de árvores que teve em função da obra, enfim. É complicado. Inclusive, Luciano, os prejuízos vão muito mais além do que da parte econômica, né? Também da desvalorização da região central, né? Assim, a gente, como coletivo, eu não posso falar em termos financeiros, né? Mas o que eu entendo é que a tendência hoje para uma valorização urbana é você priorizar espaços coletivos, espaços públicos que sejam agradáveis ao caminhar, que sejam agradáveis a pedalar, a circulação de pessoas, né? A gente tem, sim, que melhorar a infraestrutura viária da cidade, isso é inegável, mas isso não vai ser feito com grandes obras que têm impacto ambiental grande, né? Que é túnel, viaduto e ponte. Então, isso foi uma coisa que a gente, do nosso ponto de vista, a gente questionou bastante. A gente sempre cita aqui no nosso programa, e é uma preocupação muito importante, não só do jornalismo, mas como do cidadão ribeirão-pretano, né? As obras mexem também com a questão ambiental, né? A gente chega a acompanhar aí retiradas de árvores que muitas vezes não retornam mais. Vocês estão acompanhando de perto isso? A gente, sim, mas existem, inclusive, outras entidades que têm um foco maior, né, na questão da arborização, né? Outras associações, enfim. E isso tem sido discutido bastante. A gente, inclusive, está acompanhando a reivindicação da instituição de um plano de arborização, né, um plano municipal de arborização. A exemplo do plano municipal de mobilidade urbana, que foi uma coisa que a gente brigou muito, graças a Deus, foi finalmente aprovado agora em 2023, instituindo, inclusive, um conselho de mobilidade, que aproveito para avisar que vai ter eleição agora por esses tempos. Então, eu acho que é importante ter um planejamento de longo prazo, né? Ter planos que orientem de uma maneira articulada os setores. Então, assim, você não tem ciclovia se você não tiver uma boa arborização. Você não tem um bom espaço para comércio, para lojista, todo, né? Se você não tiver árvores, ambientes públicos agradáveis para as pessoas circularem, né?
Ô, Luciana, você acha ainda que dá tempo de corrigir esses erros e esse planejamento antes do Natal? Você acredita? Tecnicamente, eu não tenho como opinar sobre isso. O que eu acho é que precisa haver um esforço, uma escuta, né, por parte do Poder Executivo desses problemas. Essa questão do veio, né, do veio de água já é conhecida desde antes da inauguração. E eu acho que precisaria ter uma ampliação dessa discussão para poder pintar soluções. Porque, às vezes o Poder Executivo está amarrado em torno de digitais e empenhos. E pode ser até que, colocando a sociedade civil na conversa, surjam soluções, né? Pelo menos se encaminhem soluções, nem que seja pelo menos a curto prazo. Agora, efetivamente, a conclusão das obras, eu acho pouco provável. A gente está aí com as portas do fim do ano, eu não sei. Luciana, para a gente encerrar, você acredita que a Prefeitura, muitas vezes, falta planejamento para esses tipos de obras? Eu não posso falar se falta planejamento da Prefeitura. Eu acho que, e assim, é muito da vivência que a gente teve das audiências, o que falta é uma articulação, uma conversa entre os vários setores. Existem técnicos muito capazes, muito comprometidos em vários setores da Prefeitura, né, das secretarias, mas eu acho que falta, assim, uma política, uma política voltada para um urbanismo mais consciente e, consequentemente, permitir que essa articulação ocorra da melhor maneira possível, aproveitando, inclusive, o saber técnico dessas pessoas. Luciana, agradeço a sua participação. Obrigado por ter vindo aqui. Sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Pode sair por aqui, por favor.